Tipos de construção de automóvel. Modelo convencional. Tem como base o chassi, que funciona como alicerce do carro, sendo montado sobre ele a suspensão, o motor e a carroceria. Monobloco ou integrado. Forma um bloco único. Nos veículos modernos, a indústria preocupada com a segurança dos ocupantes desenvolveu a chamada carroceria com deformação progressiva. No caso de batida, ela absorve o impacto. Motor. O motor de combustão interna é uma máquina que transforma a energia térmica da queima dos combustíveis em movimento mecânico. Os combustíveis mais utilizados são gasolina, álcool, diesel e GNV, gás natural veicular. O núcleo central divide-se em 3 partes: cabeçote, bloco e cárter. São os componentes fixos do motor que, por sua vez, sustentam os componentes móveis. Cabeçote. Destacamos a válvula de admissão e escapamento, câmara de compressão e 3 galerias para passagem de água, óleo e mistura. Bloco. A maior peça dos motores, servindo de base de apoio à sustentação aos componentes e anexos. Possui uma cavidade chamada cilindro, que abriga os pistões, e a biela transmitindo os movimentos à árvore de manivela, virabrequim, que transmite ao volante de equilíbrio do motor até chegar às rodas motrizes. Cárter. É utilizado como depósito de óleo nos motores e também para fazer a selagem da parte inferior do motor. Para diminuir o impacto que o cárter possa sofrer ao passar por um buraco, você pode instalar o acessório que é o protetor de cárter, também chamado de peito de aço. Vamos recapitular. Componentes fixos são cabeçote, o bloco e o cárter. Componentes móveis são o pistão, a biela e o virabrequim. O pistão aspira e comprime a mistura ar mais combustível, que vem da válvula de admissão e expulsa os gases resultantes da queima. A biela é responsável por ligar o pistão ao virabrequim. O eixo virabrequim, também conhecido como árvore de manivelas, transmite os movimentos do motor para as rodas motrizes. 4 tempos de trabalho do motor. Admissão. O motor admite a mistura para o cilindro, estando a válvula de admissão aberta e a de escape fechada. Compressão. O pistão começa a voltar para o ponto morto alto, estando a válvula de admissão e escape fechadas. Assim sendo, a mistura ar mais combustível é comprimida. Ignição ou explosão. Estando o pistão no ponto morto alto, ocorre a ignição ou queima dos gases, forçando o pistão para o ponto morto baixo. Escape. O pistão volta ao ponto morto alto. A válvula de escape se abre, expelindo os gases queimados para a atmosfera. A conclusão dos 4 tempos forma um ciclo que se repetem sucessivamente enquanto o motor funcionar. Em motores com mais de um cilindro, as explosões se alternam sobre os pistões de acordo com a ordem estabelecida pelo fabricante. Cada cilindro trabalha no seu tempo. Os motores que utilizam o óleo diesel como combustível têm princípio de funcionamento diferente dos de gasolina e a álcool. Não necessitam de velas de ignição para a queima da mistura. Todo o processo é feito por autoinflamação, pois o diesel é submetido a alta pressão e temperatura. Os órgãos anexos.
São todos os componentes que trabalham em conjunto com o motor. Sistema de alimentação. Assegura a formação da mistura ar mais combustível no carburador ou no sistema de injeção eletrônica e envia aos cilindros. O sistema é composto pelo tanque, bomba de combustível, filtros de ar, filtro de combustível, tubulações, carburador e controle. Funcionamento do sistema. Sugado pela bomba, o combustível sai do tanque, transita pela mangueira, passa pelo filtro de combustível e chega até o motor. No mesmo instante, o ar é sugado da atmosfera, passa pelo filtro de ar que retira as impurezas e chega para ser misturado com o combustível. A mistura ar mais combustível, ambos filtrados, será dosada e emitida na câmara de combustão. Se o seu carro for um modelo um pouco mais antigo, o responsável pela dosagem da mistura será o carburador. Já nos veículos modernos, a injeção eletrônica substitui o carburador, controlado eletronicamente por uma centralina que emite o combustível diretamente no cilindro. Vantagens do sistema: alta precisão na dosagem de combustível, boa partida a frio e a quente, corte de combustível durante a desaceleração, controle de emissão dos poluentes. Importante: antes de sair com seu veículo, verifique o indicador do nível de combustível, para saber a quantidade existente no tanque. Substitua o filtro de combustível de acordo com o recomendado pelo manual do seu veículo. O filtro de ar deve receber uma limpeza através de ar comprimido sempre que você for trocar o óleo do motor. Só troque se estiver muito sujo, danificado ou úmido. Para uma manutenção adequada, faça uma limpeza periódica no carburador. Caso seu veículo possua sistema de injeção eletrônica, leve-o a um mecânico certificado e faça uma avaliação completa do sistema através de um check-up computadorizado. Sistema de distribuição. Distribui a mistura preparada aos cilindros e expele os gases queimados. É composto pela árvore de comando de válvulas, coletores de admissão e escapamento, válvulas e tubulações de escapamento. Importância do catalisador. Catalisador é um componente instalado no escapamento dos veículos modernos que tem a função de reduzir a emissão de gases poluentes através de mantenha o escapamento do seu veículo em boas condições. Dessa forma, você evita ser multado por excesso de ruído e contribui para a diminuição da poluição sonora. Sistema de ignição. Fornece no tempo e espaço sincronizados a centelha para a queima da mistura nos cilindros. É composto pela chave da ignição, bateria, bobina, cabos de velas, distribuidor, condensador, platinado e rotor. A bobina é um transformador de energia. Ela transforma a baixa tensão vinda da bateria em alta tensão e transmite para o centelhamento das velas. As velas de ignição têm a função de produzir a faísca elétrica no interior da câmara de combustão do motor. Funcionamento do sistema. Ao ligar a chave de ignição, você interliga o sistema que emite energia elétrica da bateria para a bobina. A bobina, por sua vez, manda alta tensão para as velas que produzem a centelha em cada cilindro. Nos veículos mais antigos, esse controle de centelhamento é feito pelo distribuidor. Nos veículos modernos,
Esse sistema é feito por uma unidade de comando eletrônico denominado de ignição eletrônica. Verifique sempre as velas. São elas que produzem faíscas no interior da câmara de combustão e fazem funcionar o motor. As feitas de platina podem durar até 60 mil quilômetros. Sistema de lubrificação. Tem a função de evitar o desgaste das peças que se atritam com o funcionamento do motor. A película de óleo entre elas permite que o contato tenha o mínimo de desgaste, ruído e aquecimento. Esse sistema é composto pela bomba de óleo, cárter, válvula reguladora, tubulações, controles e óleo. Funcionamento do sistema. Sugado pela bomba de óleo, o óleo sai do cárter e passa pelo filtro que retira as impurezas. Em seguida, o óleo é impulsionado pelos canais de lubrificação, atingindo as peças móveis do motor. Além da troca do óleo do motor, existem outros componentes do seu carro que necessitam de lubrificação, como, por exemplo, a caixa de marchas, diferencial, além de peças que necessitam de graxa para cumprir esta função. Sempre quando for efetuar a troca do óleo do motor, peça para o profissional conferir os níveis e completar caso haja necessidade. O óleo ideal para o seu veículo está especificado no manual do proprietário. Faça uma verificação no nível de óleo do motor pelo menos uma vez por semana. Pela manhã, antes de ligar o carro, pegue um pedaço de tecido ou de estopa. Abra o capô e localize a vareta. Em seguida, retire-a e efetue a limpeza. Então a introduza no local e retire-a novamente. Verifique se o nível do óleo está dentro do limite especificado pelo fabricante. Se estiver abaixo, você deve completá-lo. Sempre observe se a pressão do óleo está normal no painel de instrumentos do seu veículo. Sistema de arrefecimento. O motor gera muito calor. Para evitar o superaquecimento e desgaste demasiado das peças, existe o sistema de arrefecimento. Sua função é reduzir o excesso de calor produzido ou gerado pelo funcionamento do motor. Existem dois tipos de sistemas: a ar e a água. Arrefecimento a água, radiador de água, bomba d'água, hélice, válvula termostática, galerias, mangueiras e controle. O radiador tem a função de armazenar e reduzir o calor da água do sistema do arrefecimento. As mangueiras permitem a circulação da água pelo sistema. A bomba d'água faz a água circular. O ventilador, ou hélice, esfria a água no radiador. A válvula termostática controla a troca de água entre o radiador e o motor. Funcionamento do sistema. Acionada pelo motor, a bomba faz a água circular pelo sistema. Com o movimento, a água retira o excesso de calor dos componentes quando o motor atinge temperatura ideal. A válvula termostática permite a troca da água com o radiador. No radiador, ela é resfriada pelo movimento da hélice e também do veículo. Esse processo de troca de água quente por água mais fria garante a temperatura ideal do motor. Nos veículos modernos, existe o sistema de arrefecimento chamado circuito fechado, em que os vapores são reaproveitados em um compartimento auxiliar. Com isto, tornam-se raros os problemas neste sistema. Arrefecimento a ar, ventoinha, cobertura metálica e alhetas. Este sistema é bastante simples, pois o cilindro e cabeçote alhetado permite a refrigeração pela corrente de ar. Lembre-se,
Este sistema ar está em desuso, pois atualmente a grande maioria dos veículos utiliza o sistema de arrefecimento à água. Você encontrará este sistema apenas nos Fuscas, Kombis e nas motocicletas de pequeno porte. Em caso de superaquecimento do motor do seu carro, não abra a tampa do sistema, pois você pode se queimar. Desligue o motor e espere um pouco. Em seguida, abra com cuidado e complete a água com o motor ligado. Faça uma verificação periódica do sistema, observando o nível da água, se as mangueiras não estão ressecadas e furadas, se o radiador não apresenta vazamento e sempre que estiver conduzindo o veículo, observe no painel se o sistema não está apresentando problemas. Quando for completar a água, é necessário adicionar um aditivo para evitar o acúmulo de resíduos e corrosão dos componentes, bem como melhorar o desempenho. Sistema elétrico. Gera, armazena e distribui a energia aos consumidores do veículo. É composto pelo alternador, motor de partida, bateria, cabos e controle. A eletricidade é imprescindível para o funcionamento do seu carro, como também de vários acessórios, como por exemplo, luzes, rádio, vidros elétricos, alerta, alarme, entre outros. Funcionamento do sistema. A bateria é um acumulador de energia, ou seja, ela não produz, apenas armazena energia. O componente que gera energia é o alternador. Ele está ligado ao motor por uma correia e conforme o motor funciona, ele movimenta. O alternador, por sua vez, converte o movimento em corrente elétrica e manda para a bateria armazenar. Os cabos e fios levam a eletricidade por todas as partes do veículo. Qualquer problema no sistema, como falta de reposição de eletricidade na bateria, o veículo emite um aviso no painel. Geralmente, um ícone em forma de uma bateria. Se estiver acendendo, geralmente indica duas possibilidades. Ou a bateria está recebendo carga e não está armazenando, ou o alternador não está gerando energia. Neste caso, procure um serviço especializado imediatamente para não ficar na mão e ter que empurrar o carro. Você mesmo pode fazer uma verificação periódica na bateria do seu carro. Localize-a e certifique-se de que está com boa aparência, sem o acúmulo de resíduos. Atualmente, as baterias são seladas, isto é, não precisam de água. Verifique o prazo de validade da bateria, que geralmente dura de 1 a 2 anos. Não coloque seu carro para pegar no tranco, principalmente se o sistema for de injeção eletrônica. Sistema de transmissão. Transmite o movimento rotativo do motor até as rodas motrizes. É composto pela embreagem, caixa de câmbio, eixo cardan, diferencial e semi-árvore. A embreagem tem como função específica conectar o motor ao sistema de transmissão e desconectá-lo de acordo com o comando do pedal. A embreagem funciona ainda como elemento promovedor de saídas suaves e engates de marchas mais fáceis, e sem ruídos, como também o engate da marcha a ré. Ao acionar o pedal de embreagem, você interrompe a conexão do motor com as rodas de tração. Isso permite que você pare o veículo sem que ele morra e também que você troque as marchas. Não mantenha o pé sobre o pedal de embreagem se não for mudar de marchas. Este hábito danifica, como também reduz a vida útil do sistema. Alguns modelos atuais possuem transmissão automática. Neste caso, o próprio sistema efetua as trocas de marchas sem a necessidade de ação do motorista. Sistema de suspensão. Absorve as vibrações originadas pela irregularidade das pistas.
proporcionando conforto aos ocupantes do veículo. Compõe-se de amortecedores, molas, barra e estabilizador. Os amortecedores controlam as ações e reações das molas através de pressão hidráulica por fluidos contidos no cilindro. As molas são responsáveis por suportar o peso do veículo, comprimindo-se ou distendendo-se conforme as irregularidades do solo. Importante: as boas condições das molas e amortecedores são importantes para a estabilidade do veículo, principalmente em curvas. Através de uma checagem de rotina, é possível perceber se os amortecedores estão ou não em boas condições. Geralmente apresentam vazamento de óleo e deixam de absorver as vibrações quando vencidos. Verifique no manual do veículo a duração dos amortecedores e molas para efetuar a troca. Sistema de direção: mantém o veículo na direção desejada pelo motorista. Composto pelo volante de direção, coluna de direção, caixa de direção, barras e terminais. Os movimentos do volante são transmitidos para as rodas, através do sistema pela árvore de transmissão à caixa de direção. Alguns veículos são equipados com sistema de direção hidráulica, que torna a direção mais leve, confortável e segura. Neste caso, a força é gerada pela bomba hidráulica, que é acionada pelo movimento do motor. Caso seu veículo possua direção hidráulica, observe o nível do óleo no reservatório e complete, caso esteja abaixo do nível, com óleo específico indicado no manual do seu veículo. Sistema de freios: reduz ou elimina a velocidade do veículo e não permite que um veículo parado se ponha em movimento. Componentes: pedal de freio, cilindro principal, lonas de freio, discos, pastilhas e fluido. Geralmente, os veículos possuem um conjunto com freios a tambor nas rodas traseira e freios a disco nas rodas dianteiras. O fluido de freio é o elemento de transmissão de energia mecânica. Ao acionar o pedal de freios, a pressão é transmitida às rodas. Funcionamento do sistema: ao acionar o pedal de freios, a pressão é transmitida a uma peça chamada servo-freio. Esta, por sua vez, transmite a pressão ao óleo que está nos canos. O óleo então exerce pressão nas rodas. Importante: verifique o nível do óleo de freios regularmente e complete o nível se necessário. Também é importante conferir o desgaste das pastilhas e das faixas de freios. Sistema de freios ABS: alguns modelos são equipados com sistema ABS, Anti-Lock Brake System, um acessório que tem a função de evitar a ocorrência de travamento das rodas, evitando derrapagens em caso de frenagem de emergência. Os sensores de rotação, instalados tanto nas rodas dianteiras como nas traseiras, verificam pelo princípio da indução magnética a rotação-velocidade de cada roda e remetem essa informação à unidade de comando ABS. Uma queda rápida na frequência dos pulsos indica que a roda está travando. Neste caso, a central diminui a pressão sobre esta roda, liberando-a e evitando o travamento. Pneus e rodas: o bom estado dos pneus proporciona boas condições de deslocamento e aumenta a segurança dos veículos. Cuidado com os pneus. Calibre-os periodicamente, aproximadamente a cada 15 dias e antes de uma viagem. A medida da pressão é especificada em libras. A pressão ideal para cada veículo está especificada no manual do fabricante. Não esqueça também de calibrar o estepe. Importante: muita pressão. O desgaste é maior no centro da banda de rodagem. Pouca pressão.
o desgaste é maior nas laterais da banda de rodagem. Na pressão ideal, o desgaste é uniforme na banda de rodagem. O rodízio de pneus é recomendado pelo fabricante e serve para compensar a diferença em desgaste. É aconselhável que se faça rodízio a cada 10.000 quilômetros. Os 5 pneus podem rodar 60.000 quilômetros antes da troca por novos ou quando você perceber um desgaste irregular nos pneus. O serviço é rápido e barato. É só trocar as rodas de lugar. Substitua-os quando a banda de rodagem estiver com profundidade inferior a 1,6 milímetros. Os pneus novos não dispõem de imediato de sua capacidade de aderência, tornando necessário nos primeiros 100 km conduzir o veículo com velocidade moderada e prevenção até os mesmos adquirirem a devida garra. Balanceamento das rodas. As rodas do veículo devem ser submetidas a balanceamento na medida em que forem desequilibradas pelo uso, eliminando assim o desgaste da direção, da suspensão e principalmente dos pneus. Alinhamento das rodas. O alinhamento das rodas evita o desgaste unilateral dos pneus, proporcionando maior durabilidade e segurança. Extintor de incêndio. É importante você se familiarizar com o extintor, localizando no veículo e praticando a sua retirada do suporte, examinando com atenção as instruções contidas no rótulo. Diferença dos extintores. Tipo BC. Apaga 2 tipos de classe. B. Óleo lubrificante. Gasolina, álcool, diesel. C. Baterias, fiações elétricas. Tipo ABC. Apaga 3 tipos de classes. A. Pneus, plásticos, revestimentos. B. Óleo lubrificante, gasolina, álcool, diesel. C. Baterias, fiações elétricas. Como combater um princípio de incêndio? Ao perceber a fumaça preta, estacione o veículo em um local seguro. Desligue o carro para cortar a corrente elétrica. Retire o extintor de incêndio do suporte. Rompa o lacre, destravando a válvula e, em seguida, posicione-se a favor do vento. Com o extintor na posição vertical, encaixe o bico da válvula através de uma pequena abertura no capô do motor. Acione a válvula para iniciar a extinção do fogo. Levante cuidadosamente o capô do motor e continue descarregando o extintor até o fim, direcionando o jato de pó para a base do fogo, movimentando o pulso para a esquerda e para a direita. Elimine o fogo e assegure-se de que não houve reignição. Fumaça branca e sem cheiro é vapor de água, radiador. Fumaça escura, densa com cheiro forte, é princípio de incêndio. Airbag. O airbag é uma bolsa o qual é dobrada dentro do volante ou painel do carro. É acionada em colisões frontais em uma velocidade de 12 a 22 km por hora em 50 milésimos de segundos, formando um balão com gás de nitrogênio. A combinação do airbag com o cinto de segurança oferece ao motorista e aos passageiros proteção para a cabeça e peito, reduzindo o risco de lesões e aumentando a sobrevivência em uma colisão.